A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Queridos, eu te convido para fazermos menção da palavra do Senhor, a palavra do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, palavra digna de toda aceitação. Esta palavra, ela é viva e é necessário nós termos conhecimento dela, porque é através dela que nós conhecemos os nossos deveres e direitos. Porém, o assunto que eu quero tratar é em respeito a uma personagem da Bíblia Sagrada que é pouco citado no nosso meio. A pessoa de Melquisedeque. Quando se trata de Melquisedeque, às vezes já participei várias vezes de escola dominical, de alguns cultos de ensinamento, e quando fala de Melquisedeque, a referência que nós ouvimos é que Melquisedeque foi rei de Salém, rei de paz, e que Abraão, voltando ali de uma guerra onde ele destruiu vários reis, e que Abraão pagou todos os dízimos dos despojos, pagou a Melquisedeque. Mas aí se encerra. Mas é necessário ir mais além para entendermos quem foi Melquisedeque. Melquisedeque não foi somente rei de Salém. Melquisedeque foi além disso. E nós precisamos entender quem foi a pessoa de Melquisedeque. No capítulo 14 do Gênesis, verso 18 diz: Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Veja que Melquisedeque, ele recebeu o dízimo de todos os despojos dos reis que Abraão destruiu. Mas por que Melquisedeque recebeu o dízimo? Nós precisamos entender. Eu fiz uma pesquisa sobre dízimo, e para você, meu irmão, que tem dúvidas sobre o dízimo, eu quero que você entenda que dízimo é mandamento. Porém, ninguém lhe obriga você a devolver, mas é um mandamento que deve ser cumprido pelos crentes em Cristo. Não estou aqui ensinando sobre dízimo. Eu estou tratando desse assunto porque eu quero falar da pessoa de Melquisedeque, que é uma personagem pouco tratada no nosso meio. E eu fiz uma pesquisa sobre a pessoa de Melquisedeque, cheguei a algumas conclusões, e eu gostaria de transmitir para os irmãos. Quem sabe pode alguém até estranhar, não sei, mas a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Eu fiz algumas pesquisas e encontrei referência de que Melquisedeque foi além de sacerdote. Quando nós saímos do versículo 19 do Gênesis, nós vamos para o capítulo 7 da carta aos Hebreus, aonde nós vamos encontrar mais referência em respeito a Melquisedeque. A carta aos Hebreus, capítulo 7, o escritor diz, no verso 1 e o verso 2 ele diz: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo
primeiramente por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Veja que o escritor aos Hebreus, ele entendeu que Melquisedeque foi rei de justiça. Ele foi rei de Salém e também rei de paz. Mas isso me trazia alguma dificuldade. Olha, se um rei, ele é justiceiro e ele também promove a paz, vamos entender essa situação. Veja que no Velho Testamento, quando alguém pecava contra o Deus Altíssimo, Deus cobrava com justiça. As pessoas às vezes pagavam com a vida. Muitos do povo de Israel, quando pecou contra o Senhor, chegou a ponto de Deus se irar e querer destruir aquela nação, e Moisés se colocou no meio do povo e intercedeu para que Deus não destruísse aquela nação. Quando diz que Melquisedeque era rei de Salém e rei de paz, nós vamos entender no Salmo 76, nós vamos para o Salmo 76, para nós termos uma referência. Salmo 76, aleluias, glórias a Deus. Salmo 76, Salmo 76, verso 2, que diz: em Salém estava a sua tenda e a sua morada em Sião. Veja que Salém, na tradição judaica, era uma designação poética de Jerusalém. Salém representava, em uma tradição poética dos judeus, a Jerusalém. E Paz era a cidade que Melquisedeque era rei. Então, quando nós entramos nessas referências, nós vamos entender quem foi a pessoa de Melquisedeque. Agora nós vamos para o capítulo 37 do profeta Isaías, para nós entender. Isaías 37, Isaías 37, verso 16, que diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Veja o que Isaías diz: tu entre os reis do céu e da terra, tu somente criou os céus e a terra. Ora, Melquisedeque era rei de Salém,
e rei de paz. Paz era a cidade onde Melquisedeque era rei. E Salém, uma tipificação de Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para sua adoração, para que o povo fosse adorar o Senhor em Jerusalém. Foi a cidade escolhida para Israel, os judeus, se prostrar diante do Deus Altíssimo e adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Criador dos céus e da terra. Aí quando nós viemos para o capítulo 7, novamente, da carta aos Hebreus, nós vamos analisar capítulo 7 da carta aos Hebreus, verso 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas feito semelhante o Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja que Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, ele não tinha princípio e não tinha fim. Jesus Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele tinha genealogia, ele tinha pai, ele só não tinha pai, mas tinha mãe, e ele tinha uma genealogia. Mas Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, nem tinha princípio nem fim. E ele ordenou o sacerdócio de Jesus Cristo. Veja no verso 20 do mesmo capítulo, verso 20: e visto como não foi sem prestar juramento, porque, na verdade, aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Veja que da descendência de Levi, os sacerdotes era constituído, mas sem juramento. Mas Jesus Cristo foi sacerdote com juramento, ele será sacerdote eternamente. Os sacerdotes que veio da descendência de Levi tinha fim, mas o sacerdócio de Jesus Cristo não tem fim. E aonde eu quero chegar? Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem princípio, sem fim. Ele foi Deus na terra. Foi a primeira vez que Deus habitou entre a humanidade em forma humana. Foi Melquisedeque. Porque Abraão foi o primeiro a devolver o dízimo a Deus, foi Abraão. E Melquisedeque foi Deus na terra, na forma humana. Jesus Cristo foi a segunda vez que Deus habitou entre a humanidade na forma humana. Veja que a Bíblia diz que Melquisedeque foi rei de justiça. No período de Melquisedeque, quando as pessoas transgrediam contra Deus, Deus cobrava com justiça. Foi quando os reis transgrediam o Senhor e Deus ordenou que Abraão destruísse eles. Jesus Cristo, rei de paz, aonde ele ordena: não matarás. Ele ordena amar os nossos inimigos. E veja que a cidade que Melquisedeque foi rei tinha o nome de paz, que já simbolizava o sacerdote de Jesus Cristo, o rei de paz. E eu tinha curiosidade de entender isso e eu pesquisei vários anos. E se alguém tiver dúvida, pesquise que você vai encontrar essa referência e você vai entender. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, não posso prolongar porque meu celular não suporta um vídeo muito longo. E que Deus em Cristo
Continuo abençoando a todos os irmãos em Cristo e que você pesquise na Bíblia e encontre essa referência para você entender melhor quem foi Melquisedeque, o Deus Altíssimo em forma humana habitou entre a humanidade. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.